Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida, a vida da sua família. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas na sua vida nesse primeiro dia da semana, dia do Senhor. E hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Vamos nos assentar à mesa do Senhor. Graças a Deus, que maravilha. Eu vou estar na rua Taquari, 995 na Moca, às 9, dando início a esse trabalho, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Um dia maravilhoso, sabe? Muito importante para a nossa vida espiritual. Tanto que a Bíblia diz, quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com Ele. É muito importante você buscar Deus em primeiro lugar. O ano está acabando. Como é que você está com Deus? Como você tem se relacionado com Deus? Você tem crescido no Senhor? Você pode dizer que você está melhor? Ou você só tem retrocedido? Estagnou? Não, não tem que ser assim. Vamos buscar a Deus. Se levanta, busque a Deus em primeiro lugar. Não tem saída. Olha, sem Deus não dá. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Se levante e venha. Busque a Deus. Vamos cultuar o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Ele te ama. E o seu lugar é na igreja, na presença de Deus, é na casa do Pai, adorando. Começa bem a sua semana, começa bem o seu mês, dando as primícias ao Senhor. Pega a sua família e traga um convidado. Vamos buscar a Deus. Com a força da nossa vida. Se aproxime de Deus, diz a Bíblia. E Ele vai se aproximar de você. Olha o que diz aqui em Provérbios 17, vamos ler no 27 e 28. Quem tem conhecimento é comedido no falar. E quem tem entendimento é de espírito sereno. Se eu ler aqui na Almeida, diz assim: retém as suas palavras o que possui o conhecimento. E o homem de entendimento é de precioso espírito. Vamos, o 28. Até o insensato, aqui na NVI, passará por sábio, se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Na Almeida diz, até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. E o que cerrar os seus lábios, por entendido. Deixa eu ler o 18, 1 e 2. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Sabe? O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Você já não ouviu essas pessoas que gostam de dizer, não, eu falo mesmo, eu falo mesmo. Eu falo, sabe? Eu vou lá e eu falo. Mas aí essas mesmas pessoas que falam e dizem, eu falo, sabe? E eu falo mesmo.
são as mesmas que depois não suportam. Eu sei, gente, porque eu lido com gente que não pensa para falar, vai lá e fala, não pensa no que está fazendo. Aí a mesma é contraditória. A mesma. Aí agora muda o discurso, porque não aguentou a pressão. Aí agora eu já estou defendendo uma outra coisa. E a pessoa nem vê. Ela tenta virar as coisas como se ninguém estivesse vendo. Então aí o discurso muda. Quando ela não recebe o apoio, talvez aquele apoio que tanto queria, o que esperava, ou não aguenta o tranco, aí o discurso muda. E muitas vezes muda por vitimismo. Muda para o outro lado. Agora se faz de vítima. Nós vemos muitas vezes pessoas que o grande problema delas é que elas não pensam para falar. Não pensam. Vão se envolvendo com as coisas. E assim, o que você fala vai afetar a sua credibilidade. Minha gente, às vezes as pessoas se colocam como perseguidas na vida, como coitadinhas, o diabo, a perseguição. Para onde elas vão? Elas sempre são perseguidas. Você já ouviu gente que sempre é perseguido? Toda igreja que ele vai, ele é perseguido. Todo emprego que ele arruma, ele é perseguido. Na família, ele é perseguido. Ele está sempre sendo perseguido. Normalmente, essas pessoas, elas são essas aqui. Elas não pensam para falar. Elas tomam o partido errado. Elas estão sempre do lado errado da vida. Aí elas não aguentam. Aí elas são perseguidas. Aí agora elas são vítimas de uma perseguição. Elas são dissimuladas. Isso é hipocrisia. É falsidade. Porque muitas vezes esse vitimismo é simplesmente para fugir. A tal da perseguição é para fugir da realidade. Falou demais. Falou o que não devia, falou o que não precisava, se meteu naquilo que sabe quando você, pelo amor de Jesus, meus irmãos em Cristo, escolham suas guerras. Nós já temos muitas, sem ter que procurar. Queridos, nós já temos muitas, sem precisar ir atrás. E ainda, alguns, sem visão nenhuma, sem sabedoria nenhuma, estão sempre indo atrás de mais uma guerra, lutando guerras, pegando problemas que não precisam. Que assim, que é estúpido, é tolo. É tolo. Uma pessoa disse, até eu achei isso muito interessante, porque ela disse que eu fiz um programa e contei o caso de uma pessoa que estava beirando os 50 anos e que não tinha construído nada. Não tinha... ainda morava com os pais,
com a mãe, na verdade, porque o pai já tinha falecido. Não conseguiu casar, teve relacionamentos, mas nenhum que quisesse assumir mesmo, casar. Não tinha filho. Não se estabeleceu profissionalmente. E aquele tipo de gente sempre assim, que a vida foi mais difícil para mim, estão sempre me perseguindo, ninguém me ajuda. E ela disse isso, que para ela foi muito difícil o dia que ela ouviu essa história, porque ela se viu. Ela estava, acho que, não sei se já chegou nos 40 ou está passando agora. Deve estar aí com, eu esqueci esse detalhe, acho que com 40 anos está chegando. E ela se viu. E aquilo para ela foi um choque. Porque, na verdade, ela viu a história dela. Ela disse, naquele dia, bispa, quando você contou a história dessa pessoa, eu vi a minha. Eu me vi. E, assim, a princípio foi aquele misto, né? Você chora, você não quer aceitar, não, mas comigo é diferente, não, mas ao mesmo tempo, ela disse, não, eu não posso fugir, eu não posso negar. Minha vida está caminhando para isso. Daqui a pouco é eu que estou com quase 50, eu que vou estar fazendo 50, no mesmo estado. Porque ela disse, até então, eu também não construí nada, e eu sempre tive esse comportamento da vítima, todo o trabalho. Eu falava o que eu queria, eu estava sempre me metendo naquilo que eu não fui chamada. Aí, claro, eu pegava problema para a minha vida. Aí eu colocava como, eu estou sendo perseguido, o diabo tá se levantando. Eu já usava essa expressão, ai, ora aí, porque o diabo está se levantando. Aí, então, ora aí, o diabo está se levantando. Essa é a minha frase para todo mundo. Ora, porque o diabo está se levantando. Então, o diabo estava se levantando no trabalho, o diabo estava se levantando na família, o diabo estava se levantando na igreja, o diabo... Ela disse, eu passei a minha vida mudando de igreja. Porque o diabo estava sempre se levantando. Não era eu que estava sempre me metendo naquilo que eu não fui chamada. Comprando briga, guerreando, guerras que eu não tinha que guerrear, que eu não tinha, mexendo em coisas que não tinha que mexer. Mas eu entendi que eu era uma pessoa que eu tinha uma necessidade de chamar atenção, ainda que fosse assim, da pior maneira. Eu chamava, eu lutava para chamar atenção para mim. Eu tinha que existir. Eu sabotava a minha vida dessa maneira, eu tinha que existir. Nem que, assim, podia ser da pior maneira, mas eu tinha que chamar atenção. E era o que eu fazia. Eu estava sempre tentando chamar atenção. E de que forma? Falando demais. Me comportando como vítima. Eu descobri que na verdade, eu não passava de uma religiosa, emocional, mimada. Ela disse, apesar de eu ter tido uma vida difícil, eu me coloquei na vida como uma pessoa mimada, que não queria ser contrariada, e que toda vez que era contrariada, era rebelde. E, na verdade, eu fui estragando com muita coisa boa que Deus colocou no meu caminho. Ela disse, Deus colocou coisas boas no meu caminho. Mas eu estraguei. Eu tenho consciência que eu que fui estragando. Como o caso da mulher que você contou, bispa. A mulher foi estragando com a vida dela. Com as escolhas que ela foi fazendo. E eu também. Eu simplesmente, quando tinha uma coisa muito boa na minha vida, eu estragava.
Eu achava que eu era melhor que os outros. E ela disse, você contou também, que no caso dessa mulher, essa mulher achava que ela era muito mais do que todo mundo. Que sempre ela era melhor que todo mundo. E eu achava que eu era mais espiritual, que eu tinha mais capacidade, que eu tinha mais estrutura, que eu tinha mais isso e aquilo. E o que eu vi? Eu estava vendo pessoas que eu julgava que não eram nada, muito à frente de mim. Porque eu não entendi nada. Eu não entendia. Eu ainda não tinha visto que eu era só religiosa, emocional. Eu só queria chamar atenção, eu não era uma pessoa consistente, eu era uma pessoa instável, eu era uma pessoa volúvel. Tudo isso que você fala. Eu não era continuista, eu começava muitas coisas, mas não ia até o fim. Eu não era estável, era muito oscilante. Eu não era uma pessoa consistente, firme nas coisas. Eu não era sábia. Porque quando eu tinha que eu falava muito bonito do Senhor, mas quando eu tinha que manipular uma situação em meu favor, eu manipulava. Quando eu trabalhava pelo que era conveniente para mim, eu queria estar naquilo que era conveniente para mim. É exatamente isso. Eu não tinha inteligência. Porque, na verdade, eu não aprendia com meus próprios erros. Porque, meus queridos, inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. Sábio é o que aprende com os erros dos outros. E tolo é o que não aprende nem com seus próprios erros. E ela entendeu, ela disse, eu era uma tola. Que não estava aprendendo com os meus erros, quantos eu já tinha cometido. Mas aquela história, quando você contou da mulher envelhecendo, sem ter nada, profissionalmente, família, e assim, nada, morava de favor, porque a casa nem era dela. Eu me vi caminhando. Falei, meu pai. Ela disse, eu me vi. Aquela história, aquele programa mexeu comigo, porque foi como uma venda que caiu. Naquele momento, eu me vi. Então, eu creio exatamente nisso. Tudo coopera, Deus não faz nada por acaso. Eu acredito que cada mensagem que chega até nós é uma oportunidade de mudança. Uma oportunidade de nós mudarmos a nossa vida. Então, talvez você não quer ver o que acontece com você. Você se coloca como vítima. Em todo lugar é o diabo que está se levantando. É a perseguição. As pessoas têm inveja de mim. As pessoas estão de olho em mim. As pessoas. Então, o diabo, porque a minha liderança está contra mim. Ai, estão me perseguindo. Quando, na verdade, isso só existe dentro de você. Só dentro de você. E o que acontece é o que a gente planta. O que a gente planta, a gente colhe. É o que a gente planta, o que a gente planta, a gente colhe. Então, assim, o que a Bíblia diz? Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta vento, colhe tempestade. Está aqui, ó. Deixa eu ler para você. Oséias 8, 7. Eles semeiam vento e colhem tempestade, talo sem espiga, que não produz farinha, ainda que produzisse, estrangeiros devorariam, porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Uma seara, a erva não dará farinha, e se der, tragá-la-ão os estrangeiros. Que coisa triste. Planta vento, colhe tempestade, é um talo sem espiga. O que vale um talo sem espiga? Quer dizer, cadê o fruto?
E ainda quando produz um pouco de fruto, é roubado. Olha esse aqui. Esse é bom também, ó. Provérbios 22:8. Quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Será completo. Porque quando você age à base da conveniência, isso não deixa de ser injustiça. Porque você está pensando só em você, não está pensando no outro. Você joga sobre o outro uma responsabilidade que, na verdade, é você que está provocando aquilo. É um talo sem espiga. E quando produz alguma coisa, logo perde. Por quê? Porque é talo sem espiga. Porque a vida é planta-vento. E é por isso que vive colhendo tempestade. Quem tem conhecimento é comedido no falar. Pensa para falar. E quem tem entendimento é de espírito sereno. Está aqui, espírito sereno. Não. Não tem aquele espírito voltado para cutucar, para provocar, para julgar. O legalismo. 18. Quem se isola busca interesses egoístas, porque daí a pessoa faz que faz, aí ela não aguenta. Aí o que ela faz? Ela se isola. E agora eu não quero, eu vou me afastar, eu vou ficar mais ausente, é sempre fugindo. Porque é egoísta, só busca os seus interesses. Fala o que quer, quando não aguenta, foge. Foge. Aí agora eu não quero. Não quero saber, estou me isolando, estou dando um tempo. Aí arruma desculpas várias. Mas a verdade é outra, porque eu sou um egoísta. Eu quero as coisas do meu jeito e quando eu não aguento, eu me escondo, eu fujo. E se rebela contra a sensatez. Se rebela, está ali diante da pessoa, o que é sensato, o que é certo, e a pessoa está se rebelando. Não quer ver, porque o orgulho não deixa. O egoísmo não deixa. O tolo não tem prazer no entendimento. É por isso que ele é um talo sem espiga. E não para de plantar vento. Por isso que não para de colher tempestade. Mas sim em expor os seus pensamentos. O que importa é só expor. Expor. Nunca cresce. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. O tolo não tem prazer no entendimento, mas só em expor o que pensa. E muitas vezes o que está expondo não acrescenta, não edifica ninguém, a começar por ele mesmo. Não ajuda, não engrandece o nome do Senhor, não abençoa. Sabe, não serve para nada. Essa que é a verdade. Não serve para nada. Porque muitas vezes o que a pessoa quer expor não é nem pensamento dela. Ela está comendo pela mão de alguém, ela está mais influenciada, ao invés de ser influenciada pelo Espírito Santo, está sendo influenciada por um monte de coisas. Só sai repetindo igual papagaio. Não tem identidade. Sabe? Só quer existir, ainda que seja da pior maneira. E Deus está falando isso com você. Porque isso estraga a vida. Isso tá aqui, são semeaduras. Isso rouba a vida. E o Senhor te ama. Ele te ama, Ele não quer que você seja roubado e viva aí uma vida estagnada, como essa moça disse. Não, eu não quero isso para mim. Eu quero uma mudança. E ela deixou entrar e se posicionou. E tem mudado e tem sido abençoada. Graças a Deus. E Deus está falando com você. Que a palavra entre e te abençoe também. E te leve a ver, como muitas pessoas têm visto, né? Eu era cego, mas agora eu vejo.
Que maravilha. Eu era cego, mas agora não sou mais. Agora eu estou vendo. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó meu Deus querido, eu oro por essa vida que o Senhor ama muito, passa do teu sangue sobre ela, que essa venda tenha caído, que ela esteja vendo, que a mensagem tenha entrado, esclarecido, iluminado, que ela seja muito abençoada, porque o Senhor quer nos abençoar, mas o Senhor não trabalha sozinho, nós precisamos cooperar. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração, peço vitórias, milagres, definições. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm semeado no programa Mudança de Vida, prospera grandemente. Senhor, eu peço prosperidade para esses fiéis e que o Senhor levante mais semeadores, porque quem planta, colhe. Onde esse programa estiver chegando, que pessoas estejam sendo abençoadas, fortalecidas, despertadas, que mentes estejam sendo abertas, que realmente nós possamos colher muitos frutos. Muito obrigada por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico e onde terei o prazer de estar às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquista, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Vai ser um dia maravilhoso para todos nós, em todos os nossos templos. Teremos o mesmo trabalho. Pegue a sua família, venha, traga um convidado e vamos começar bem a nossa semana, o nosso mês, vamos dar as primícias ao Senhor. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Sábado, dia 1º de dezembro, às 21 horas, início do último propósito de fé do ano de 2018. Propósito da mudança. Com o jejum de 12 horas. Passaremos a madrugada em jejum e oração, com o encerramento no domingo, na Santa Ceia do Senhor, das 7 às 9 horas da manhã. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2019? Pois 1000 anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. O ano de 2018 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Pressione ainda mais. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Propósito da mudança.